Golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? E ó, recado importante, às 8 horas da noite estarei ao vivo lá no Futebolaço Podcast. Nosso convidado hoje é o Emerson Rocha, companheiro do canal Atenção Vascaínos. A resenha vai ser muito bacana e eu tô te esperando lá. E também, meu parceiro, se você não baixou o aplicativo da OneFootball ainda, você não sabe o que você está perdendo. Nele você tem acesso a tabelas de campeonato, classificações, artilharias, dados estatísticos, pode assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão e também você tem aí na palma da sua mão a possibilidade de personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o gigantão da colina e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o vídeo com algumas informações aqui importantes. Primeiro, a seleção brasileira sub-20 foi campeã ontem do Sul-Americano, vencendo o Uruguai na última rodada do hexagonal final. O Brasil era o segundo colocado e para ser campeão precisava vencer o Uruguai. Vencendo, acabou terminando na frente na classificação de pontos corridos aí do Uruguai e se sagrou campeão. O Andrés Santos foi eleito artilheiro, melhor jogador da competição, melhor jogador da final, arrebentou o moleque e ontem fez gol novamente. O Andrés marcou 6 gols em 8 jogos da seleção brasileira sub-20. Ele é primeiro volante e fez a mesma quantidade de gols do que o centroavante da seleção, que era o Vitor Roque, que foi revelado no Cruzeiro e hoje joga no Atlético Paranaense. Parabéns à gurizada. Marlon Gomes também estava muito bem no time, acabou contundido e ficou fora aí do jogo final. Lembrando que eu trouxe informação para vocês ontem aqui no canal, a gente vai perder o Marlon Gomes aí de 15 a 20 dias. Beleza? Uma outra informação que eu gostaria de dividir com vocês também é a seguinte: o Vasco, com a derrota para o Fluminense ontem, ele chegou à 9ª derrota consecutiva em clássicos. Desde 2021, o Vasco não sabe o que é vencer um clássico. Perdeu todos os clássicos ano passado, 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense e 1 para o Botafogo. Perdeu mais uma esse ano, agora chegou ao 6º. E em 2021 teve aquela vitória por 3-1 contra o Flamengo, mas tiveram outras derrotas ali. E somando aí desde 2021, são 9 derrotas consecutivas. Nem empate nesse bolo tem. Então aí o alerta para ficar ligado. Sobre campeonato carioca, a situação de tabela do Vasco é complicada. Nós somos o 6º colocado, a 2 pontos atrás do Volta Redonda, que é o 4º, e joga ainda nessa rodada. Volta Redonda encerra a rodada na quarta-feira contra o Flamengo. Flamengo jogando aí o Mundial de Clubes, acabou adiando essa partida. Pensando em Carioca, o Flamengo poderia abrir as pernas, né, para tirar o Vasco aí da disputa. Por outro lado, se o Flamengo já eliminado na semifinal para o Hilal na semi do Mundial e chega ao Rio e toma uma pancada para um time pequeno igual o Volta Redonda, Vitor Pereira já está pressionado. Eles vão fazer as finais daqui a pouco aí da Recopa Sul-Americana, então acho que eles não vão contar com isso não, vão fazer o deles e vão vencer. Pra gente é importante uma vitória do Flamengo, né, nesse jogo, pra gente se manter ainda vivo. A gente tem que ganhar do Botafogo se quiser se classificar para as semifinais. Depois vamos ter acho que um jogo com o pequeno, depois o Flamengo e depois encerra de novo com mais um pequeno. Bom, vamos virar a chave agora e vamos começar a falar do jogo. Ontem, quem assistiu meu pós-jogo, quem não ainda recomendo assistir, o Vasco fez uma excelente partida, mas o clássico tem o tal do detalhe, né, cara? E, infelizmente, o Vasco ontem, mesmo fazendo um belo jogo, não conseguiu sair com os 3 pontos do Maracanã. E o técnico Maurício Barbieri vai fazer uma análise da partida, vai inclusive elogiar o grupo por ter absorvido a ideia, o que ele projetou para a partida, e vai exaltar os garotos. O Vasco fez um meio-campo ontem com Galaza, Barros e Rodrigo, e além deles, no todo do time titular, tinham 6 jogadores oriundos da base. O Alex Teixeira já é um pouco mais veterano, mas ainda tinha Peck e também Miranda, completando aí 6
de 5 jogadores, 6 de 11 jogadores começando o jogo. E o Barbieri vai comentar, e o termo que ele vai usar aí é sentimento de injustiça. Primeiro eu quero deixar claro para o torcedor que a calma com que eu vou dizer as coisas não reflete a frustração pelo resultado. Todos nós estamos muito chateados, porque a gente queria buscar a vitória, e eu acho que a gente se dedicou, lutou e fez por merecer. Um outro sentimento que nos acompanha é o de injustiça, porque no primeiro tempo eles não chutaram sequer uma bola no gol e nós tivemos várias oportunidades. Então os jogadores se dedicaram, lutaram, fizeram tudo aquilo que foi planejado, e a gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe, e nas oportunidades que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que se a gente jogasse outras partidas contra essa mesma equipe da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início de trabalho, pouco tempo, temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores, e a gente está falando de um time que já está praticamente um ano junto, de um time que foi campeão estadual no ano passado, que tem um projeto mais consolidado. Então, o sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza de que a gente, claro, precisa evoluir, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que hoje a gente merecia outro resultado, a gente foi superior na maior parte do jogo. Algumas coisas me deixam muito felizes, ou me deixaram felizes do que aconteceu hoje. O primeiro ponto foi uma assimilação total do grupo em relação à estratégia que a gente montou para o jogo, com quase pouquíssimos dias para trabalhar. Eles assimilaram, procuraram fazer, acreditaram, e eu acho que a gente fez em bom nível, fez em desempenho muito bom. A entrada dos meninos, porque quer queira ou quer não, um jogo desse tamanho, desse porte, sempre com meninos jovens, existe um ambiente que a gente nunca sabe como eles vão responder. Eles responderam de maneira fantástica. O Rodrigo, o Barros, eles foram jogadorzaços, e nesse sentido eu tenho que enaltecer o trabalho que vem sendo feito com eles na base. Estão de parabéns, porque os meninos realmente jogaram muito bem. Um outro ponto foi, por mais que eu tenha necessitado fazer mudanças no elenco, e saiu um e saiu o outro, o espírito com que a equipe toda, aqueles que entraram, aqueles que tiveram que começar de fora, encararam o jogo, me deixaram muito satisfeito e com a convicção de que, mais do que uma equipe, a gente está formando um time, um grupo, uma família muito forte, onde todos se apoiam, onde todos se ajudam, e isso vai fazer diferença na grande temporada que a gente vai fazer até o final do ano. Bom, para finalizar, alguns questionamentos que eu vi da torcida nas redes sociais e também nos comentários do meu pós-jogo. E ninguém melhor para responder isso do que o próprio Maurício Barbieri. Primeiro, ele vai explicar por que tirou o Pedro Raul do time e colocou o Aguinaldo. E acabou que o jogo acabou como? O Vasco cruzando bola na área pra caramba, e o jogador, para se beneficiar desse tipo de jogada, é o Pedro Raul. E não, quem estava na área era o Aguinaldo, jogador de estatura baixa. Depois, ele aproveita e faz uma análise do Rodrigo e do Alex Teixeira. Na minha opinião, melhor partida do Alex Teixeira com a camisa do Vasco desde que ele retornou do Besiktas. Rodrigo, apesar da falha, fez um grande jogo. Se não é aquela falha ali boba com o Miranda no lance do segundo gol do Germancano, teria sido eleito, para mim, o melhor jogador do Vasco em campo na partida. Para finalizar, ele também explica por que o Nenê entrou só depois da parada técnica, faltando uns 20, 22 minutos para poder acabar a partida. Então, com vocês, o Maurício Barbieri, dando explicações a respeito desses temas. A gente procurou fazer um jogo muito intenso, e algumas trocas que eu fiz não foram nem por questão técnica, foi por questão de tentar manter a intensidade. Do Pedro acabou sendo um pouco isso. Até aquele momento a gente não tinha sofrido gol, a gente estava tendo as oportunidades, principalmente nas transições, e nesse sentido o Aguinaldo é um menino que é até mais veloz, mais rápido. Ele acabou fazendo uma jogada muito boa em que ele serviu o Nenê, mas uma pena a gente não conseguiu fazer o gol. A ideia não era que o jogo terminasse como terminou, a gente tendo que eles mais fechados, a gente alçando mais bolas na área, sem dúvida. Se eu imaginasse que fosse para esse caminho, o Pedro, sem dúvida nenhuma, talvez pudesse ajudar um pouquinho mais. Mas a gente não controla todos os cenários, naquele momento foi a escolha que eu fiz. Eu acho que os dois, assim como a equipe toda, fez um grande jogo. Eu acho que
O Rodrigo vem cada vez mais demonstrando uma maturidade que a princípio talvez as pessoas não esperassem, até eu mesmo por não conhecê-lo tão bem quando eu cheguei ao clube. É um jogador que vem se destacando. E o Alex, eu concordo, eu acho que ele fez um grande jogo. Eu acho que a situação estratégica que a gente estabeleceu e a maneira de utilizar ele no jogo favoreceu também, procurou explorar aquilo que ele tem de melhor, e ele fez uma grande partida. É uma pena realmente que a gente não tenha conseguido os gols que a gente precisava. Agora a gente tem que entrar numa fase de recuperar os jogadores, até porque foi um grande jogo, isso eu quero enaltecer. Acho que foi uma festa fantástica da torcida, em especial da nossa torcida. Foi um show em particular, foi um grande jogo, bem jogado, mas agora a gente tem que recuperar os jogadores e se preparar da melhor maneira para enfrentar a equipe do Botafogo, como a gente procurou fazer com a equipe do Fluminense. Olha, eu tenho o Nenê, como eu tenho todos os jogadores. Hoje ele é parte do elenco como qualquer outro jogador, ele cumpre todas as situações de treino. Em muitos momentos, eu disse isso no jogo anterior, eu acho que ele me entrega determinados tipos de soluções, e o Alex me entrega outras soluções. Eu acho que em um momento tentou se criar uma coisa de que um estaria contra o outro. Isso não é verdade, cada um pode contribuir de uma maneira diferente, e os dois podem contribuir juntos, como contribuíram uma parte do jogo aqui. Então, o Nenê, o que eu posso falar dele, só coisas positivas, porque foi um cara que a princípio não começou o jogo, mas incentivou todo mundo, falou na roda, ajudou, se comprometeu, entrou para fazer uma função diferente da que ele vinha fazendo e tentou fazer o melhor. Eu acho que tem sido um jogador de muita entrega para a equipe, como tem sido todos. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde eu chego com a nossa segunda edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós tamo junto. Valeu, fui!